Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Planalcast, agora o nosso 4º episódio. E você que já está acompanhando os nossos episódios anteriores, o nosso muito obrigado. Você que está comentando, curtindo, a gente tem visto essa interação e tem sentido que isso tem agregado ao nosso município, e nós ficamos muito felizes com essa repercussão que o nosso projeto tem surtido efeito. Aqui ao meu lado, ele, o Erley Monteiro, o cara da voz mais grave da cidade, né? O Erley, como é que tá as coisas? Tudo bem? Léo, sempre um prazer estar aqui dividindo aqui o Planalcast, né? Uma produção da Horizonte Produtora, que teve essa genial ideia da gente fomentar a Planaltina Goiás, né? E a gente está muito feliz porque você está nos acompanhando. E lembrando, gente, siga a gente nas redes sociais, dá o like, aperte o sininho, comente com a galera, com os amigos, porque esse canal é para toda a população de Planaltina, Goiás. E aqui você pode colocar nos comentários também quem você quer que a gente entreviste aqui da cidade, né? O seu vizinho, aquele líder comunitário, aquele político que você quer saber algumas coisas. Manda para a gente aí, escreve aí que a gente vai atrás e vamos trazer aqui para a bancada do Planalcast. Não, Léo? É isso aí. E o convidado de hoje é muito especial, Léo. Rapaz, o convidado de hoje, na verdade, é um patrimônio do nosso município. Esse cara tem história demais guardada. Não sei nem como é que cabe tudo numa cabeça só. É um cara multidisciplinar, todas as áreas o cara entende. Entende de tudo. E sem falar do acervo que ele tem, né? Cara, ele tem um acervo muito bacana para quem ama Planaltina, para quem gosta de Planaltina, ou nasceu aqui ou veio pequeno. Ele tem toda a história de Planaltina documentada aqui em vários períodos, né, do crescimento e desenvolvimento de Planaltina. E o legal é porque nesse formato de podcast as pessoas geralmente têm esse bate-papo para contar a história, relembrar, né, coisas passadas assim. E nada melhor do que ter o nosso grande amigo ilustre aqui, essa figuraça, Thiago Siqueira, esse jornalista, esse cara que vem contando história e fazendo história no município. Thiago, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer ao Léo Dantas, ao Erley Monteiro, pela iniciativa de terem montado o Planalcast, trazendo para a realidade atual, digital, que está todo mundo antenado nesse formato de comunicação. Então, eu entendo o Planalcast como um presente para as novas gerações de Planaltina, independente de idade, né? Um programa acessível, é algo, inclusive, que você pode consultar a qualquer momento, ele fica como um podcast lá arquivado para ser disponível, é um documento, um registro histórico de suma importância. Então, vocês estão criando algo totalmente inovador, seguindo as tendências mais atuais do mercado do marketing, da comunicação. Eu só tenho a parabenizar a iniciativa de vocês, que já são comunicadores de Planaltina a longa data, e agradeço muito, fico lisonjeado pelo convite. Tiago, a gente que agradece demais, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Léo? A gente está muito feliz de trazer uma pessoa que tem conteúdo, que sabe o que está falando, tem propriedade no que escreve. Obrigado. Porque, querendo ou não, se nós somos comunicadores, ele já vem anos-luz na escrita, né, em livros, né, documentando tudo. E a pergunta que a gente sempre faz para o convidado: quem que é o Thiago Siqueira? Conta um pouquinho para a gente. Mas antes, rapidinho, sim. Você falando da questão de hoje a gente é comunicador, mas a gente pode falar que hoje ser comunicador é fácil, né? É verdade. A gente tem aí o YouTube para ensinar como se comunicar, algumas estratégias e tal, mas no caso do Thiago, que vem de uma geração assim, né, que não tinha acesso a tanta informação, esses caras são heróis mesmo, são professores nossos. E além de ir atrás da informação, né, dar o furo da reportagem, que é a palavra mais raiz, né, de quem escreve, principalmente o português, né, que hoje em dia estão se formando aí muitos jornalistas, muitas pessoas, mas não sabe escrever, não sabe contar uma história, fazer um enredo, né, aquela coisa muito superficial. Mas aí vamos explorar aí. Thiago tem muita coisa para falar. Então, Thiago, quem é Thiago Siqueira? Bem, Thiago Siqueira nasceu no município de Jundiaí, São Paulo, que é um município entre o interior e a capital paulista, no ano de 1979, dia 17 de julho de 79, e viveu em Jundiaí até o ano de 1992, aproximadamente ali setembro de 92, aquele período histórico do Brasil, quando estava acontecendo o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Ou seja, foi um período que pegou a minha pré-adolescência e, querendo ou não, todo aquele acontecimento histórico acabou tendo um reflexo na minha formação como pré-adolescente, criando em mim uma certa semente de rebeldia também, frente às coisas que estavam acontecendo num país que acabava de sair de um processo de redemocratização e com
com o seu primeiro presidente eleito, se vê chafurdado na lama. Ou seja, a gente saía de uma ditadura que tinha colocado o país num período de obscurantismo sem precedentes históricos anteriores. E logo em seguida você cata um presidente eleito pelo viés democrático que coloca na lama. Minha mãe, na época, 1991, antes da gente vir para cá, ela tinha 10 anos de fábrica Vulcabras. Vulcabras era uma fábrica de calçados e ela tinha alcançado o posto de gerente da Puma. O tênis, a marca Puma. A Puma tinha chegado no Brasil em 1988, através da Grandene, que era uma fábrica argentina, que fez uma coisa com a Vulcabras e trouxe a Puma para o Brasil. Hoje as marcas estão... E o que acontece? Nós tínhamos em São Paulo, em Jundiaí, um certo padrão de vida bacana, eu estudava em colégio legal, viagens, etc e tal, filho único, formada, né? Todo mundo bem, e de repente chega Fernando Collor ali, em 1991, confisca a poupança de todo mundo, então a gente se viu na bancarrota. Perdemos tudo e chegamos em Planaltina com a roupa do corpo montado, sem mentira nenhuma, com as panelas velhas, com os trem que a gente conseguiu juntar, porque a gente vendeu tudo lá, não, perdemos tudo, casa, carro, empreendimento, cambau 4, e cheguei com ela para morar de favor na casa do meu tio em setembro de 1992, com as coisas, viemos de ônibus, tudo dentro de ônibus, em cima de eu pré-adolescente, rebelde, revoltado. Com a minha mãe chateada por aquela situação, viemos morar de favor na casa do meu tio, que nos acolheu. Ele morava aqui desde 1987, ali na Sul. Então, esse início, só para dar uma prévia, eu vivi entre 79 e 1991 em São Paulo. Aquilo é um outro período, que eu não tinha contato com Planaltina, desconhecia todo o universo daqui. A única vez que eu tinha estado aqui no município foi em 1989, que a gente passou 15 dias no casamento dele, que a festa, eu me lembro, inclusive, que foi aqui na Chácara do Nelson, em outubro de 89, só que era uma rua de terra, era terra para todo lado, e na época chovia muito, era um lamaçal. A recordação que eu tenho era de uma Planaltina muito primitiva, mas muito gostosa, uma cidadezinha deliciosa que todo mundo desconhecia, inclusive quando eu cheguei, nos anos 90 era assim. Quando tinha carro, todo mundo andava, juntava todo mundo de bicicleta. Ia juntando, passando na casa de um de outro. Carroça, tudo. E, Tiago, esse período que você tocou aí, vindo ali de uma Constituinte de 88, tudo para o Brasil crescer, e de repente você se viu na lama. Meu pai mesmo quase enlouqueceu, cara, que tipo assim, a gente tinha feito uma boa reserva naquela época, uma história bacana. Inclusive teve suicídios, né? Casos de gente que se suicidou, o pessoal ficou... Inclusive foi aniversário esses dias, eu tava vendo algumas coisas na internet, o pessoal tava citando, né, o aniversário... 30 anos. De 30 anos do confisco. Do confisco. Inclusive tinha até um chevette dentro de um dos bancos, né, tentando ver se resgatava alguma coisa. Tinha gente que saía com os móveis de escritório dos bancos, depredava tudo. Cara, foi um período muito tranquilo. Mas aí o Tiago chegou aqui, e aí que horizonte? Que falou assim, vamos fazer o quê? Qual foi o norte que você encontrou aqui junto com sua família? Nós nos estabelecemos naquele final de 92, até o início de 93, minha mãe partiu trabalhar em Brasília. A minha mãe até então só tinha sido operária, desde os 14 anos trabalhando como operária na Sica, na Vulcabras. São Paulo, muita fábrica, né? Fábrica. São Paulo, hoje eu inclusive estava conversando com uma pessoa ali, essa coisa de menino não querer trabalhar. Cara, em São Paulo, todas as fábricas fichavam o funcionário com 14 anos de idade. Era metalúrgica, era indústria têxtil. Com 14 anos de idade, com uma autorização dos pais, você era fichado. Eu, inclusive, em 1994, eu estava com 14 anos, fui trabalhar numa loja de conveniência da 208 Norte, morava numa kitnet em cima dessa loja. Então eu fico até meio assustado quando eu vejo a molecada hoje falando, porque o cara só pode trabalhar depois de 18 anos. Espera lá. E acaba se escorando nisso, justamente, né? Naquela nossa época. O que aconteceu? Eu tinha toda uma vida bacana em São Paulo, né? Poderia ter chegado, dado uma de revoltadinho, filhinho da mamãe, não sei o quê, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não, mas pelo contrário. Eu fui vender salgado, cara, salgado com suco no setor de oficinas Andab 3 Norte. Pegava o ônibus 5 horas da manhã aqui, lotado de galão de suco salgado e ia vender. Eu queria ter meu dinheiro, cara, eu queria comprar meus discos, meus livros, comprar minhas coisas. Minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica, você tá entendendo? Então, não tinha o porquê a gente baixar a cabeça pra situação, a vida continua. A gente tava vivo, eu tava crescendo, entendeu? Eu fui trabalhar, eu passei minha adolescência, minha juventude toda trabalhando, eu sempre trabalhei, cara, sempre me virei, fazendo uma coisa, fazendo outra,
Porque eu só fui começar a mexer com mídia mesmo só no final dos anos 90. 99 para 2000. Mídia remunerada. Tá entendendo? Mas nesse período você já veio evoluindo, já veio junto com a música, né? Na adolescência. Não, e com a própria mídia. A escola em si, né? Você estudou onde aqui, quando você chegou? Aqui eu fui aluno, primeiramente, do Complexo 3 e concluí os estudos no final dos anos 90 no CAIC. No CAIC, né? Entendeu? Pois é. Mas essa questão da mídia, já em 94 eu comecei a editar fanzines de música, né? Explique pra galera que esse termo fanzine, né? Às vezes a pessoa se depara com isso, né, Léo? Eu mesmo não sabia o que era fanzine. Eu acho que aqui tem uma... Ó, nos deu uma aula. Fanzine, ele é... Mostra aqui na frente, aqui, Thiago. Algo similar a isso aqui. Em Xerox. Dá pra acompanhar aí, produção? Deixa eu tirar do plástico. Isso, fica melhor. Um trabalho em Xerox, feito de forma independente, trazendo informações. Você pode dar uma folhada que tem muita coisa da cidade antiga aí. Aqui, vou segurar aqui. E distribuído gratuitamente. Em 1994, eu fazia um fanzine direcionado à música, ao rock e ao heavy metal. Mas por que essa ideia de começar a escrever? Da onde veio isso de você? Isso vem O cara que começou a trabalhar, vender salgado e tudo, de repente se viu outro escrevendo. Segmento, né? Mas foi isso? É dom? Não, é herança já de São Paulo, porque toda a minha infância ela foi circundada por livros, gibis, álbuns de figurinha. Bacana. Então eu cresci num ambiente de leitura, né? cercado de literatura. A minha mãe, ela era assinante, eu acho que vocês chegaram a conhecer nos anos 80, um catálogo que chamava Círculo do Livro. Você comprava pelo correio. Sim. Aí era como se fosse um revendedor da Avon, só que ele estava vendendo livros. E você, quando comprava no Círculo do Livro, você ganhava brindes, ganhava o Cambá 4. Então, minha mãe, como sócia do Círculo do Livro, a minha casa era cheia de livros. Então você enriqueceu o seu vocabulário e sua imaginação. Justamente, porque o fato da gente ter uma afinidade com a leitura, isso acaba facilitando o processo de escrita. Quando você senta para escrever uma redação, não é porque você é bom em português, porque você tem técnica de redação. De leitura, não, né? Isso vem da leitura. Eu acho que todo grande redator, ele é antes um grande leitor. Então, já desde tenra idade, dos 6, 7 anos de idade, eu era um leitor compulsivo. Eu lia volumes e mais volumes de livros, revistas, o que caía na minha mão eu estava lendo. Inclusive, é um hábito que eu tenho até hoje, né? De ler muito. Então não tem segredo. A pessoa fala, pô, eu queria escrever igual você. Não, cara, lê. Mas você teve ajuda ou foi uma ideia entre os amigos ali? Não, porque eu já era do movimento rock, heavy metal. Eu já estava inserido nisso, na verdade, desde a infância. Certo. Eu coleciono... Em São Paulo, havia um hábito diferente. Galera que curte rock lá começa a curtir com 6, 7 anos de idade, por influências de primos, irmãos. Então eu tinha primo que tinha coleção de 1000 LPs. Não tem como você não ser influenciado por aquilo. Ali, né? E eu comecei a cultivar minha coleção de LPs, de fitas também nessa idade. Porra, e era diferente, porque, tipo assim... Não, era um cenário... Quando lançava nos Estados Unidos, chegava aqui com 6 meses. Que você... Chegava totalmente defasado. E para você comprar disco importado na época era em dólar, caríssimo. Só filho de papai que comprava. Meu tio colecionava, dava uma maior trabalheira. Sim. Principalmente, tipo assim... Eu na minha adolescência, por exemplo, eu esperava assim, quando terminava uma novela... Pô, vai vir música nova. Isso. Que aí vinha as músicas internacionais. Você lembra umas disso? trilhas, Eu tenho, inclusive, vários LPs de trilhas antigas. E eu ficava assim, porra, a novela vai terminar, pô, aí vinha aquelas músicas, aquelas baladas bacanas. Que hoje em dia isso não tem mais. Principalmente pra quem dava som. Aqui, lembra daquelas boates antigas aqui? Sim, Cantagalo, Fox Fox Night, Estilos, A Fox Night ali. Degraus, Se Liga Brasil. Se Liga. Né? Essa Fox Night era ali do lado onde a Secretaria de Saúde, né? De Educação? Ela naquele bequinho ali atrás da igreja. Ali era Fox Night. Lembro. Degraus, onde é Degraus. a drogaria São Bento ali. Sim. Perto do... Ali da pista de skate. Então, a cidade Rancho Alegre. Justamente. Quando eu chego em 92 para 93 aqui, eu encontrei todo esse cenário aqui na cidade. A cidade tinha uma vida noturna que começava quinta-feira. Né? Começava Sul, quinta. então, era... Esquina Sul, acho que era de segunda a segunda. Ali aqueles botecos. Tio Chico, né? Tio Chico. Pioneiro. Mas seguindo aí, então, você começou a escrever o fanzine. E qual foi o primeiro? Qual era o título? Qual era o nome que as pessoas já se identificavam aí? Olha, era um fanzine chamado Abstract Funeral. Ele durou 2 edições. Ele saía a cada ano, um a cada 6 meses, e era escrito em inglês, porque eu já tinha o domínio da língua, né? E aí, o que acontece?
ele era enviado para o mundo todo. O circuito de fanzine, ele funciona da seguinte forma: você manda por carta. E aí, a banda lá dos Estados Unidos, da Suíça, da Alemanha te manda os discos, as gravadoras mandam os lançamentos para sua caixa postal. Era um meio de divulgar, né? Como se fosse a cultura pop rock. Isso, ali, né? é como se fosse uma revista mesmo, só que em Xerox. E ela é distribuída no mundo inteiro, em inglês, porque em inglês o cara lê tanto na Líbia, na Arábia, na China, é uma linguagem universal. Então você conseguia e consegue até hoje, porque esse circuito existe até hoje. Eu continuo editando fanzines. Sério? A cada 6 meses eu edito um fanzine de 50 páginas e distribuo. Hoje ele é vendido. Quando eu lanço uma nova edição, ele vende 100 cópias assim rapidinho. E como você falou que já era do meio do rock and roll. Isso. E aí você também ingressou, além de escrever bem, você começou na música também, né, Léo? Na música foi... A gente já tinha um sonho. Você Charles, era vocalista? Era vocalista, mas eu toco baixo também e bateria, né? Massa. O cara não é fraco não, viu? Cara, o cara é multiuso, mano. O Charles, que tinha lanchonete, uma das primeiras lanchonetes badaladas aqui da cidade, no começo dos anos 2000. Muito sanduba lá. Foi um dos primeiros amigos que eu conheci aqui, juntamente com o Guilherme. Então, desde a adolescência, a gente já tinha aquele sonho de tocar em banda. Aí era botar... Aquele glamour, né? E tal. Era botar a bateria dentro do quarto, uma caixa velha, uma guitarra de Janine ali, e fazer barulho pro desespero das mães e dos vizinhos, né? Essa ideia de banda, ela vem desde 93. Mas ela só se consolida em 1997, quando o Black Abomination tinha um show para fazer, que é essa banda aí. Essa banda aqui, né? Essa foto é da segunda formação. Esse é o Guilherme, né? Esse é o Guilherme, que hoje é professor da Fundação Educacional, certo. O irmão dele, Gustavo, eu aqui já com o cabelo curto e o Kleber, baixista. Cadê o Charles? Não tá nessa foto? Não tá. Nessa formação ele não... Não, ele tá numa anterior aí. Anterior, né? Essa aí. Tá aqui. E vocês ensaiavam num quarto, assim, né? Lá na casa do Guilherme. Isso é na quadra 1 Oeste, perto do Colégio Voo Livre, 1993. Charles aqui na bateria. Certo. Eu ali em cima e o Guilherme aqui. Massa. Então isso aí já era um protótipo de um sonho. De som lá embaixo. Uma barulheira lascada. Os vizinhos ficavam tudo doidos, né, Thiago? O Black Abomination tinha um show marcado numa lanchonete chamada Madai, na Brasilinha 17. Era um lugar grande de eventos que tinha lá. E eles estavam sem vocalista. Aí, na semana do show, o Guilherme me chama, Thiago, você quer fazer o vocal? Eu falei, vamos. Me passou as letras, tudo, eu consegui encaixar. E a gente fez um show lá para aproximadamente umas 150 pessoas. E com outras bandas da cidade, tinha banda, inclusive feminina, banda só de mulheres daqui. Era um momento em que o rock ainda estava em efervescência. Eu tô falando de 1997. As músicas mais internacionais, né, Thiago? Eram músicas autorais. Não, a gente chegou a gravar, na época era demo tapes. Eram fitas, gravado em demo, com capinha bem bonitinha, gravado em estúdio em Brasília e distribuído também pelo correio. Seria a gente mandava EP hoje, né? Uma forma de um EP, só que em cassete, que era a maneira mais fácil de você distribuir. O CD ainda não estava tão popularizado. Eu acho legal que agora tá todo mundo careca, né? Todo mundo careca e isso aí tem 25 anos, essa foto. Então, hoje artista plástico, pintor, né? O outro é professor. Educação, ali é o Wagner. O Wagner. E aqui sou eu. Então, era uma turma muito conhecida aqui na cidade, porque todo mundo conhecia a gente, o pessoal se conhecia também. Era um período bacana. Mas então, fechando aqui a ideia do fanzine, fanzine é isso, é uma revista alternativa xerocada com distribuição gratuita, que serve de intercâmbio para determinado nicho. Um amigo, inclusive, uma vez riu, comentando comigo, pois é, Thiago, pelo menos os fanzines seus serviu para alguma coisa, né? Você hoje faz jornal. Você hoje usou aquelas palhaçadas que você fazia para ganhar dinheiro. Ou seja, né, pro bem próprio. Não, uma coisa que, né, o fanzine não tinha viés financeiro. Mas a inspiração de fazer jornal veio do fanzine. Tá, e depois do Arauto surgiu o quê? Quando eu crio o Arauto aqui em Planaltina em 2002, o Nil de Pádua, que era o diretor do jornal, já era o jornal O Recado News. Já tinha esse nome, né? O nome anterior era qual? Era O Recado. O Recado. Esse nome aqui. Esse aí, ó. Que é o jornal antigo. Aí, por questão, se eu não me engano, autoral, um jornal lá de São Paulo comunicou eles, já tem um jornal com esse nome aí mais antigo, ele pegou e colocou o Recado News. Ele pegou o Arauto na rua, ele já me conhecia, porque eu era amigo do Vinícius, eu sempre estava com o Vinícius ou o Cássio,
Esse é o primeiro jornal, Primeira né, edição que o Nil de Pádua lançou aqui na cidade, datilografado. Quase uma fanzine. Maio de 87. Um fanzine, é um fanzine. Maio de 87, né, Thiago? Sem querer, ele fez um fanzine, sem saber. E era xerocado e distribuído 150 exemplares no centro da cidade ali. Já tinha os anunciantes ali, ó, você pode ver Itacavi, Valfranjo, Scooby Lanches. Cara, mas que é uma coisa muito antiga. isso era feito na datilografia? Na datilografia, Meu porque Deus do o céu, Nil, se errasse já era. o Nil era Eu cheguei a dono. fazer curso de datilografia, Não, cara. tudo bem, mas porque, vamos supor, isso aqui é uma diagramação que a gente vê hoje, né, no computador, que você erra, dá um Ctrl Z, vai lá. Cara, você imagina a última letrinha aqui embaixo, se errasse, tinha que voltar Tinha e fazer que- tudo de que- novo. Meu Deus do céu. Carlinhos, já pensou nisso? Você que está fazendo jornalismo, já pensou se você tivesse Nossa, Deus. que datilografar? Hoje seria Desistir. terrível. Fazer- Só- Vai ter edição mais não, cancela. Só que a questão aí é o seguinte, ele era professor de datilografia, né? Ele tinha uma escola de datilografia que formou muitas pessoas aqui em Planaltina de Goiás. Inclusive eu. Pois é, foi aluno, acho que da escola do Nil, que ficava ali no beco da No beco ali Secretaria onde de- a secretaria... né? Aliás, o curso era ali onde era a secretaria. Em cima, lá no prédio. Então formou muita gente na área da datilografia. A datilografia aqui, acho que ela subsistiu até no 96, que foi quando teve aquele boom das escolas de informática. Porque, de 96 em diante. porque nessa época ali, por exemplo, digamos ali, de 80 até 90 e poucos, você tinha que ter um curso de datilografia para você conseguir fazer um estágio em Brasil. Me exigiram, por isso que eu fiz o curso. Isso. E depois, lá nesse mesmo lugar, surgiu a escola de informática. Eu lembro do PC, era um 366. Sim. E programando DOS, cara. E era o curso que tinha. Era na época do disquete. Disquete, tudo. A internet não hoje. tinha nem chegado. Não, a internet chega no Brasil só em 96, né? Então, a galera... Primeira vez que eu tive contato com a internet foi lá no Retalhão Elias, com o Larceles. Sim, ele foi um dos primeiros caras. Esse foi um dos primeiros a ter internet aqui na cidade. E a gente era amigo de infância e tal. E um dia, vem cá e tal. Cara, aquele barulhinho do fax. Cara. Eu falei, cara, Parecia um rato. De jeito. E o mundo se abriu assim. Eu falei, caraca. E a pesquisa não é como é hoje, que já abastecida. Ainda tinha uma lacuna muito grande. Mas já era muita coisa. Né? Era uma viagem, né? Sem sair do lugar. Tipo, você podia Aí conhecer outras o coisas. Nil te chamou Para trabalhar como redator. Redator, remunerado, tudo bonitinho. Pô, já ganhando, aí tu, pô. Aí você não falou, tinha cara, nada de foco. Já gosta da área, ainda ganhando pra fazer, sim. né? Mas eu costumo dizer para todo mundo que o jornal O Recado, Olha que bacana essa foto aí. isso é na gráfica, tem uns 3, 4 anos essa foto. É um dos maiores parques Grande gráficos de Timbaiano Brasília, junto com o Tim Baiano, imprimindo os nossos jornais lá. Que a gente roda os dois jornais juntos. O Jornal de Planaltina, o jornal dele, por questão de baratear os custos. Baratear, Você sim. roda os dois, acaba sendo mais barato. Legal. Então já tem 7 anos que a gente faz essa parceria. joint venture, essa parceria, né? Bacana. Mas voltando na questão do Nil, se contabilizar o tempo que eu fiquei lá, eu devo ter ficado mais de 10 anos trabalhando junto com ele. E para mim foi uma verdadeira escola, porque foi no Recado News que eu aprendi que a gente poderia ganhar dinheiro para sobreviver. Sim, pra né? manter os custos, Dinheiro né? para viver. Através de jornal impresso. Né? Ele me ensinou, ele falou, Thiago, você tem que parar com essa mania de achar que deve sair dando matéria para político, que deve estar fazendo matéria para político na camaradagem. Não, tudo é cobrado, tudo. E às vezes as pessoas até julgam, pô, mas o cara é um mercenário, tudo. Cara, é o conselho que eu dou para todo comunicador que está começando, né? para todo comunicador que está começando, não dê o seu trabalho de graça, cara. E eu cansei de oferecer espaço, troca nisso, troca naquilo, não rola, Só cara. fazendo permuta e... Não é. Isso não dá conta. Por exemplo, hoje um jornal impresso hoje, eu jogo aberto com vocês aqui, a gente tá pagando R$2.050 na gráfica, cara, todos os meses. Numa crise dessa, você desembolsar 2.050 conto para tirar do patrocinador. Que também já tá onerado, que né? já também tá... Ele tá fazendo aquilo ali, na verdade, com aquela mentalidade meio errada, que é, eu tô dando uma ajuda pro jornal. Cara, eu não tô pedindo ajuda, eu tô divulgando a sua marca, eu tô divulgando a sua empresa. Tanto que as empresas que estão no Jornal de Planaltina são empresas com visão. Estão no Jornal de Planaltina já há mais de 5 anos. Quase ninguém sai dali. Já tem um espaço fixo lá. Já fidelizou, né, Thiago? Sim. A gente tem parceria com a CDL, tem parceria com pessoas... marcas, né? Que tem essa visão que propaganda não é ajuda, não. É investimento. Eu estou investindo na minha marca. Então, o Nil me ensinou isso, que a gente não pode pegar o instrumento,
da gente, nosso jornal, o seu próprio podcast aí, e sair distribuindo a esmo, porque, cara, tem tanta gente que quer fazer uso com segundas intenções do seu instrumento, intenção politiqueira, não sei o quê. Às vezes o cara, ele consegue até monetizar a imagem dele usando o seu jornal e você não fica sabendo. Pois é. Você está entendendo? Por isso que você tem que cobrar. Foi uma das grandes lições que o Nil de Pádua me ensinou. Você falando assim... Publicidade tem que ser paga. Marketing pessoal tem que ser pago. Essa questão de monetizar a imagem, acredito que deva ter muito na questão do jornal. Um outro jornal pegou a tua matéria ali, só muda algumas palavras ali, mas você foi atrás da informação, você né, aprofundou, e vai lá e lança como uma matéria. Isso, inclusive, tem acontecido muito, Léo, com as páginas, né? A gente vê essa enxurrada de páginas aí que dizem que faz jornalismo, e os caras simplesmente vão lá no Ctrl-C, Ctrl-V e não citam a fonte. Muda a headline lá e acabou, né? E não cita a fonte ou troca uma palavra, uma coisa ou outra. É um plágio, né? Mas aí você está entrando assim num... Geralmente os jornalistas raízes estão com muita dificuldade em aderir ao digital. Por qual motivo? Em relação ao impresso, em relação a você migrar também para digital? Como é que, né? Muita gente está com essa dificuldade. Você tem essa dificuldade em transferir o seu jornal impresso, igual você faz, também para um jornal digital? Não, eu tenho uma certa dificuldade na questão da velocidade. Porque eu passei 20 anos da minha vida trabalhando com jornal mensal, cara. Então, e a notícia toda hora tem uma, né? Então, o que acontece? Eu criei aquele comodismo de trabalhar assim 10 dias só no mês. E passar o resto 20 dias fazendo outras coisas. Uhum. Então, eu tô tendo muito essa dificuldade. Por exemplo, tem uns 7 meses que a gente inaugurou o site do Jornal de Planaltina. Eu não consigo atualizar ele todo dia. Sentar lá e ter paciência de ficar editando fotos, escrevendo. Eu não tenho essa rapidez que o pessoal do universo digital hoje tem. Às vezes a minha página fica 2, 3 dias sem ter atualização. Entendi. Que eu acho que é justamente um comodismo que vem da prática antiga de se fazer jornal, que era um jornal mensal, você não precisava estar ali constantemente atualizado. Mas o que acontece? Esse pessoal, às vezes, tem feito, tem trabalhado com essa rapidez, fazendo esse tipo de coisa aí. Mas copiando, colando e repostando. E você não é o que... jornalismo de sair pra rua em loco. Por exemplo, você tem a dificuldade de postar todos os dias, digamos assim, né? De ter a notícia mais rápida. Mas, no seu ponto de vista, você acha que esse pessoal que tem várias notícias no dia é uma notícia mais rasa? Porque às vezes você tem mais um tempo de criar uma matéria mais aprofundada, mais baseada. Com certeza, né? porque basta você observar o conteúdo. Chega um determinado momento, o cara quer fazer 10 postagens por dia, ele faz 1 ou 2 de relevância, e aí o resto é para encher linguiça. O resto é o ratinho passou correndo ali na Até frente, porque teria que ter uma equipe muito grande, né, cara? Mas uma redação muito grande. E aí, o que eu percebo também, cara, eu sou bem sincero em relação à questão desse bombardear de informação que a gente tem recebido, ninguém lê, ó. Ninguém lê. Você abre um grupo de WhatsApp da cidade aí. Puxa, poucos que eu consigo. E o grupo de WhatsApp eu falo assim, ó, se não me marcar aqui, eu não vejo, não. Cara. Porque é muita coisa, né, gente? Eu não gosto de citar certas coisas, porque às vezes acaba batendo de frente com alguns colegas, mas eu vou falar uma coisa aqui. Não, mas aqui é pra falar rasgado, viu, Thiago? Eu quero falar uma coisa aqui, por exemplo. O anunciante do marketing digital hoje, ele chega pra mim, a primeira coisa que ele fala, quantos K você tem de curtida? Eu olho pra cara dele. Quantos likes? Eu olho pra cara dele assim, eu falo, meu amigo, eu devo ter aí uns 1.300, 1.500, eu nem sei, eu nem conto esse tipo de coisa. Mas eu te garanto uma coisa, se eu tenho 1.300 ou 1.500 seguidores ali, 97% deles são aqui de Planaltina de Goiás. Tu vai consumir, né? Werley, você vai pegar o seu carro de som, vai fazer uma propaganda volante lá em Jacarepaguá? Divulgando lá em Votuporanga? São Paulo? Não, em Pindamonhangaba da Serra? Não tem como. Ah, bicho. O que me interessa é eu pegar minha sem marca falar dos seguidores... e anunciar numa página que tem 200, não sei quantos K. E muitas vezes, comprada, impulsionada, que o cara tá lá no Japão, tá na Irlanda, tá na Indonésia. Isso não interessa para o anunciante. E esse negócio do marketing digital é engraçado, que é o seguinte...
Às vezes o cara fala assim, quantos carros você tem? Às vezes tem pessoas, vamos falar, tipo digital influencer, né? Sim. Tem lá 30 mil seguidores. Aí você fala assim, caramba, é muita gente. Se eu divulgar minha marca ali, vai bombar. Só que você vai ver nas postagens, tem lá 2 curtidas, um comentário. Cara, é desproporcional. Aí você já vai, ou isso aqui é mentira, ou então é seguidor comprado, alguma coisa. Mas você vê que Eles compram seguidores, falso marketing, inclusive eu né? recebi até uma proposta pornográfica indecente dessa, eu vendo pra você. Eu falei, não, cara, eu nunca forcei, eu nunca fiz impulsionamento de nada, porque primeiro eu acho que as coisas têm que fluir naturalmente. Eu entro lá no Instagram do Jornal de Planaltina, todo dia aparece 4, 5 seguidores novos. Eu falo, que bacana. Legal. 4, 5 seguidores, mas E natural, né? Acabou cria daqui. Do mesmo jeito da página, nunca forcei a barra. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer. É um reconhecimento que ele deve vir de forma natural. Porque se você compra, é a mesma coisa. Mas eu tava falando esses dias. Você lembra, por exemplo, um pastiche que teve no final dos anos 80, aquele Vini Vanilli, aqueles 2 cantores? Sim. Que foram descobrir que os caras só faziam playback. Sim, que eles deu nunca mal- gravaram. Deu um Cara, problema, sabe? Deu maior repercussão, eles dublavam, Cara, eles deu um problema. Eles levaram um processo, eles estavam no auge, estourado na mídia, e era uma dupla, uma banda fabricada no final dos anos 80 que estourou nas rádios, em tudo. E descobriram que eles não cantavam Fake. nada, era tudo fake, playback, cara. Então, eu interpreto esse tipo de atitude de comprar like, de comprar seguidor e ficar alardeando por aí pra ilusão, vender. né? Pra vender. Eu tava falando esses dias, por exemplo, tanto no meu Facebook Isso quanto aí no é meu a maior Instagram. fake news que existe. Tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram, tipo assim, as pessoas. Eu abro lá, fulano quer ser seu amigo. Eu não vou atrás de ninguém, tá? Vou lá e adiciono. Sim. Meu Instagram, mesma forma. Tem. Fulano tá te seguindo. Beleza, deixa eu ver. Conhece? É daqui? Vou seguir de volta. Que aí eu sei que realmente aquilo ali veio de verdade, Sim, né? é algo autêntico. É um cara que tá te seguindo. Orgânico, né? né? Como Sim. o Léo costuma Orgânico, dizer, né, é. cara? Justamente. E eu tava vendo aqui no Recado News aqui, pô, esse aqui eu tive lá, hein? 95. Mostra aí, 95, a Léo. festa de inauguração da Praia do inauguração da Praia do Povo. Mais de Não sei se dá pra 95. ver nessa câmera aqui. Que eu vou te fazer uma pergunta que quase ninguém lembra Povo. Fala aí. sobre o prefeito Zé Neto. temos Mais ou menos aqui na nessa tela. época aí. Essa foto aí mesmo. Essa inauguração da Praia do Povo, ela foi realizada no 2º ano do governo Zé Neto. 95? 95. O Zé Neto, Léo, tinha ganhado em outubro de 93 em cima do Chico Pinto, se eu não me engano. Foi. Que era na época do Caibar também, não? Carbar também Carbar, tinha saído eu eleito. lembro Carbar, disso, Chico Pinto e Zé Jurandir e Paulo Maria. Isso. Eu lembro dessa época. E eu tenho uma lembrança que numa festividade o Zé Neto colocou aqui em frente ao Dona Xepa um caminhão, 6 horas da tarde, de sexta-feira, lotado de cerveja. Você lembra disso, cara? Bicho era marqueteiro pra caramba. Mas você lembra disso? Lembro. Que ele distribuiu um caminhão de cerveja e o Verdade. povo se atracou. Se eu não me- O povo descendo, pensa, de sexta-feira, aqueles ônibus Santo Antônio cheio Se eu não de me gente. engano, ele pegou, acho que Foi 2 ocasiões. com o Derismar, que inclusive faleceu. Derismar é, faleceu, Ficou sabendo, né? faleceu semana Meus passada. sentimentos a todos os amigos do nosso amigo Derismar, que tinha um depósito Pioneiro. de bebidas. Pioneiro da cidade, que tinha um depósito Do de lado do bebidas. Hiperbox. Do Onde Hiperbox. hoje é o lojão do Que era um cara que participava dessas mamotas aí do Zé Neto. Também saudoso Zé Neto. Cara, foi no mesmo período. O Zé Neto teve a capacidade de distribuir um caminhão de cerveja e as latas eram jogadas do alto do caminhão. Veio gente de povo toda todo parte doido. levando. Eu, inclusive, tava lá. Levando em sacola, levando em tudo, o povo chegando. Era uma outra Planaltina. Outra Planaltina que não existe. Ele fez isso, inclusive, em 2 vezes. Eu lembrei desse caso por causa disso aqui. Porque essa festa da Praia do Povo levou mais de 5 mil pessoas lá no dia. Cara. Lotado. Era uma coisa que, se eles tivessem tido uma visão era pra ter turística. Já era pra estar uma infraestrutura gigante Pra ali. ser uma Caldas Novas, né? digamos assim, né? Justamente. Igual, por exemplo, Um balneário, potencial, era Igual balneário. Formosa. Um balneário. Eu sou nascido em Formosa e até meados ali de 86, eu morei em Formosa e a gente ia pra Lagoa Feia. Sim. Que era só mato e cascalho e a margem. Vai ver a estrutura que tem hoje lá e desenvolveu, né? Que investiram, né? É. Acreditaram, né? Cara, foi muito bacana celebrar dessa história aí. E aqui, além Realmente. da Prainha do Povo, né? Tinha um grande evento que o Zé Neto realizava, que é a questão da fogueira, né? Tem aqui, A ó, na primeira, eu tava vendo aqui, a a fogueira primeira foi era com 25 era na metros praça. na É. praça. foto. Mostra ela aí, Léo. Para os mais novos. E ele fazia o entenderem. carnaval também na Lagoa, né? Fazia. Carnaval na Praia do Povo. Ele fazia o carnaval. Cara, se a gente for olhar todo o jornal, que tem muita história, ali cara, a tem gente coisa demais.
Pois é. Ô, Thiago, e como é que era vender publicidade nessa época? Assim, essa questão de você criar o conteúdo e ir atrás de informação e ao mesmo tempo você tinha que ter tempo para poder fazer a parte comercial. Como é que eram as dificuldades? Olha, no final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000 até 2015, era uma mina de ouro, cara. Todo mundo queria aparecer Eles no Jornal faziam te da procurar, Cidade. então. Sim. Ó, meu filho tá fazendo aniversário. Tanto, R$100 pra botar uma fotinha. cara. Eu fico até entristecido porque o preço, por exemplo, que eu vendi uma publicidade pequena em 2003 é o mesmo preço que eu continuo vendendo hoje, cara, 20 anos depois. Você tá entendendo? Mas o cachê, quando eu cantava há 15 anos atrás, que eu estipulei aqui no município, tá até hoje, o mesmo cachê. Congelou, a coisa congelou. R$300. E tudo subiu. Pois né, é. Olha, naquele período você era procurado, tanto que os jornais nossos naquela época chegou a ter 32 páginas, cara. Cara, se fazer um jornal de 32 páginas, era conteúdo, inclusive, para empregar 6, 7 pessoas. Eu me lembro do jornal Recado News dando trabalho para 7 pessoas. E todo mundo recebendo direitinho ali. Gerava emprego, né? Gerava emprego. Fora isso, a gente também promovia. O Nil foi pioneiro nisso. E eu cheguei a trabalhar em vários eventos que eram os melhores do ano. O Erley, inclusive, participou de vários com locução. Esses eventos... Ganhei vários também, né? Sim, ganhou prêmios, né? Sim, eu tenho vários lá. Paralelamente ao jornal, a gente tinha outras atividades, como esses eventos, e esses eventos foram exportados para Formosa. No antigo cinema rolava muito, né? Que Cinema. era o salão que a gente tinha mais... Baile, eram aqueles bailes. Baile, jantar, Teve um Oktoberfest. lá no cinema. Sim. Trava-língua danado. É. Foi bacana pra caramba. Foi um festival de música lá. Inclusive veio cantores de vários lugares aqui da Redondeza. Sim, o cenário cultural da cidade era muito mais efervescente. Por exemplo, se você pegar um período também que eles souberem explorar bem no Posto Luzas ali, chegou a ter festival de gastronomia, feira de Sim. sexta-feira. Aquelas feiras lotavam. Mas voltando lá atrás, ô Thiago, na nossa juventude, né, que a gente participou muito disso, porra, que hoje, inclusive o Carlos K esteve aqui, comentamos, ele está com a ideia até de fazer uma gincana com o nome do nosso saudoso finado DJ Careca, que sim. eram as gincanas. Conta um pouco como é que era a galera das gincanas aí. Cara, as gincanas, elas aconteciam, pela minha lembrança, porque eu já peguei também o período final, que foi 92, 93, acho que aconteceu até 94, 95 já não teve mais. Não teve. Eram gincanas organizadas por grupos, não eram gangues. Você O pessoal confundia com gangue. Você lembra o nome dos grupos? Tinha os aliados. Os aliados eram o maior aqui da cidade, que, se não me engano, tinha 130 componentes, e todo mundo caracterizado, com camiseta, carteirinha, era como se fosse um clube. Bacana. Ele era organizado pela Sueli, que hoje trabalha na Secretaria de Educação, e era ali na Unsul. Tinha os Que Bacanas, né? Que acho que era do setor norte. Isso. E já tinha uma turminha um pouco mais da pesada, que era o grupo do Chonado, que eram os Travados. Vou te contar uma história dos Travados aqui. Nem lembrava dos Travados. Os Travados, os caras eram temidos porque era uma galera um pouco já mais barra pesada. Teco, abacate, Chonado. Cara, aquele Teco deu trabalho demais. Teco cabeludo, lembra lá do setor sul? Sim. Hoje ele tá em Florianópolis. Sim. Então, era mais ou menos essa turma. E aí, em 1993, eu não estava me adaptando muito aqui com a cidade aqui no começo, estava enchendo o saco demais da minha mãe. Minha mãe pegou, me deu uma passagem, vai para São Paulo refrescar a cabeça. E eu ganhei uma camiseta dos Travados, do Chonado, cara. E cheguei em São Paulo com essa camisa. Cheguei em São Paulo com essa camisa com um converseiro que eu era de uma gangue daqui da pesada, os Travados. Porra, de Brasília. E os caras, porra, eu quero uma camisa dessa, não sei o quê. Como que eu faço pra ter uma camisa dessa? Quase comando E vermelho. eu, não, pra você ter uma camisa dessa, tem que passar por um corredor polonês, uma iniciação lá, e tem que saber atirar. Os caras não vão vir aqui Rapaz, dançar, né? uma prosa lascada que eu cheguei em São Paulo. É mais fácil andar na SWAT. Com 13 anos de idade, com essa camisa, andando na noite de São Paulo, com essa camisa dos Travados daqui. Você tá entendendo? E botou medo lá. Palhaçada? Falava, ó, o pessoal lá é barra pesada. Então eu quero... Mas, sim, voltando às gincanas. As gincanas, cara, era uma diversão tão sadia que eles promoviam competições lúdicas de brincadeira, igual fazia nas gincanas de escola. Por exemplo, chegar ao ponto de colocar 40 pessoas dentro de um Fusca. A gente tava lembrando disso Tava aqui. falando, verdade. Pegar um camarada com uma Coca-Cola de 2 litros e ele virar E aquilo em beber 10 de uma segundos. vez.
Então, eram umas provas mirabolantes, assim, de teste de resistência, né? Cabo de guerra e tal. Antigamente tinha muitos negócios de ver quantos quilos de carne vai conseguir comer, né? Ter tudo isso. Justamente. Né? E o comércio patrocinava, era uma coisa da juventude, que a família toda corria, onde hoje é a atual praça ali, a pista de skate, né? Isso. E usava aquele campo ali todinho, que era um campo de futebol, onde é o fórum hoje, né? E do lado de cá os trailers. Sim. Né? Muita tradição. Então, era uma Planaltina diferente. Ali no começo dos anos 90, todo mundo se conhecia. Cara, raramente você ouvia falar de morte quando tinha algum crime da pesada, era uma coisa muito pontual, assim, sim, que não tinha nada a ver com a galera daqui. Você andava, de madrugada de pezão, saía daqui da 7 Leste e cruzava. A gente andava a cidade inteira de madrugada, vinha de... E outra, a galera vinha, era em bando de madrugada depois das festas. Ninguém mexia com ninguém, né? Então era uma Planaltina mais sadia que a juventude atual não teve o prazer de desfrutar, né? Hoje você vai na esquina comprar um pão com o celular ali, você não sabe se você volta o celular na mão, se você volta vivo, sei lá. E como você tocou em relação à juventude, Thiago, eu vi uma matéria sua que você fez esses dias, que Planaltina Goiás, inclusive quero parabenizar a Planaltina Goiás nesse mês de março, né? Que é o mês de aniversário da nossa cidade. 131 anos. 131 anos, né? Política. Então, eu amo Planaltina, né? É aqui que eu constitui família, é aqui que me deu tudo. Sou grato a Planaltina. E você fez uma matéria, eu acho que muito interessante, em relação como será o jovem daqui a 10 anos. Como o jovem vai se lembrar de Planaltina, né? daqui a 10 anos. Ela é o tema do editorial da nova edição do Jornal de Planaltina. Explana um pouquinho aí pra galera. Domingo agora e segunda-feira tá nas ruas. A ideia do editorial, ela é o seguinte, eu escrevi aquilo voltado mais para as nossas autoridades e aos nossos educadores. Porque eu acredito que eles são os responsáveis pela formação do jovem atual, principalmente do pré-adolescente. Então, eu não estou me dirigindo... Que é a primeira formação eu não estou me dirigindo aos jovens. Eu estou me dirigindo àqueles que são responsáveis pela formação do jovem. Isso passa pela família, pela escola e pelas autoridades do município em geral. A estrutura das escolas, melhores professores. Ou seja, qual abordagem o professor está passando para o aluno sobre a questão do município? Será que o professor está abordando... A gente está no mês de aniversário da cidade. Eu sou do tempo, eu peguei ainda quando eu estava terminando os estudos, aqueles desfiles cívicos enormes que o Dr. Dirceu fazia na cidade aqui. Que a gente saía, passava ensaiando 15, 20 dias antes na escola. Todas as escolas, banda de fanfarra, autoridades. Saniago, Celg, todo mundo desfilava, polícia militar. Era uma coisa assim histórica, você tá entendendo? Então, aquilo eu acredito que ficou gravado na mente daqueles jovens, porque ele participou de uma atividade cívica em comemoração. E era uma disciplina, né? Respeito ao município, compromisso com a cidade. Será que hoje, a gente está em março, com essa bagunça que virou educação no pós-pandemia aí, porque uma coisa está remota. Juntamente com a política, híbrida, né, cara? E aí os caras têm uma abordagem meio diferente da história da cidade, chega com umas datas estranhas aí, a própria Câmara Municipal bagunçou com a lei orgânica do município na última revisão, chamando a cidade de Planaltina, Goiás, que o nome da cidade é só Planaltina, não tem esse Goiás. Por que Goiás no meio? E aí, colocando duas datas distintas de aniversário, uma em junho, 6 de junho, se não me engano, e outra no... Desde que eu me entendo, eu só acho que é de março, né? É de março, é que está lá no brasão do município, Sim. Porque ela diz respeito à emancipação política de Planaltina, quando ela se emancipa de Vila Formosa da Imperatriz, que é a atual Formosa. Era uma espécie de Sesmaria, que se chamava. Isso. Você está entendendo? Porque antigamente, quando veio para a Constituição de Brasília, toda a marcação foi feita aqui na estância, né? Em 1822, que era a pedra do centenário lá. Isso, que era para ser a capital... Cruz, passou por ali o paralelo 14. Isso, justamente. E aqui era uma fazenda chamada Fazenda Brasilinha, né? Fazenda Brasília, né? Brasília, é verdade. Mas o que acontece? é dos pioneiros do seu Nelson, né? Mas aquilo era o quê? Era Goiás. Aquilo era Goiás. Inclusive tem uma ação que foi ganha. Se houve... Aquela parte lá... Nós temos pedaços... Se houve... Né? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Se houve uma Planaltina que perdeu, foi a de lá. Nós não perdemos nada. Nós continuamos município. Ó, quando o pessoal vê que essa conversa, mas Planaltina é aqui, não sei o quê. Peraí, me responde uma coisa, meu amigo. Sua cidade tem prefeitura? Vai reclamar pra quem? Sua cidade tem Câmara Municipal? Então não é município. Vocês são uma região administrativa
com um administrador indicado pelo governador do Distrito Federal. Vocês não possuem status de município. Não tem voz, né? A única Planaltina que permaneceu foi essa, que está do lado de cá, inclusive perdeu as suas terras, que até hoje a maioria não foi indenizada lá do setor tradicional. Isso. Perdemos terras com o advento de Brasília. Sobrou para aqueles heróis daquela primeira fase ali na década de 60 trazer toda a documentação para cá, sofrer reveses, inclusive, de pessoas que tomaram a documentação daqui e transferiram para São Gabriel durante um ano. Isso aqui deu luta até de sangue. Verdade. Luta de briga. É um processo histórico de trairagem, de muita coisa envolvida, que, na minha interpretação, quem somente perdeu foram eles. Eles deixaram de ser município. Nós aqui, Planaltina, Estado de Goiás, somos um município, de fato, documentado desde 1831, por isso, 131 anos. Esses dias eu vi nas redes sociais, todo mundo contando que 131 anos, cidade de 1960 e não procura pesquisar o que a construção ali dos três poderes, sim, mas não... Inclusive o Paulo Curado, ele tem muitas fotos dessa época. Desse período. Desse período. Tem muita foto, história. muito arquivo. Pessoal, nós vamos falar mais sobre a nossa cidade, mas antes vamos dar uma volta no nosso patrocinador. Um recadinho, a gente já volta aqui. Nosso patrocinador que mantém nosso né, Planalcast, né? Patrocinador é importante, né, Thiago? E como? É isso aí, pessoal. Já já a gente volta. O Premier Shopping entra no seu 8º ano de funcionamento, com 100 lojas instaladas, uma vasta estrutura de serviços com caixas eletrônicos, conveniência bancária, lotérica, uma agência do VaptVupt do Governo de Goiás, além de lojas dos mais variados segmentos. Venha conhecer. Premier Shopping, pulsando no coração de Planaltina. É isso aí, estamos de volta para mais essa conversa aqui, e são tantos os assuntos que a gente aqui no intervalo rapidão, né? Na verdade a gente passou quase uma hora conversando aqui em off, e assim, se deixar a gente vai... Eu acho que nós vamos ter que fazer vários capítulos, viu, Thiago? Porque é muito assunto, muita história, cortes, muita experiência. E assim, voltando, retomando dentro daquela ideia que a gente estava discutindo, como é que você vê hoje esse paralelo entre o jovem de antigamente, que tinha os grupos, igual a gente conversou aqui, né? Que hoje parece que os grupos existem, mas não são das ruas, são de WhatsApp. É cada um na sua casa, dentro do seu grupo. Mudou muito esse estilo de vida. Como é que você compara essa juventude da época com a de hoje? Olha, a juventude ela sempre foi uma força propulsora das mudanças sociais, políticas. Se você analisar a história até recente, da década de 60, por exemplo, os grandes movimentos estudantis, não só no Brasil, como, por exemplo, o movimento em Paris, no ano de 1968, que os estudantes foram às ruas bradar pelos seus direitos e foram massacrados, etc. e tal. A contracultura dos hippies, também no início da década de 60 ali, marchando em Los Angeles contra a guerra do Vietnã, levando milhões de pessoas às ruas clamando por paz. Os estudantes, a União Nacional dos Estudantes, também na década de 60, no período obscuro do Brasil, da ditadura, dando a cara a tapa, sendo massacrado, morto nos porões, entendeu? Dos DOPs da vida aí. Era uma juventude engajada, que tinha a questão ideológica em primeiro plano. E outra coisa, essa questão ideológica, ela era algo embasado em estudos sérios. Era jovem que liam, que sabiam o que estava falando, não era ninguém que estava ali... Sabia o que queria, né, Não Thiago? era ninguém que estava ali somente por auê, você tá entendendo? Por festa. E é uma coisa que com o tempo, principalmente as novas gerações, foi perdendo essa capacidade de lutar, de reivindicar os seus direitos, né? O jovem, ele se acomodou nessa zona de conforto, principalmente com o advento da era digital. Ficou tudo muito uma coisa rasa, discurso vazio de Facebook, de internet, de WhatsApp. Ninguém... a gente tem como exemplo mesmo, vocês entrevistaram a Maju no primeiro podcast aqui, e a primeira pergunta, se eu não me engano, que o Léo fez para ela, foi a questão de, você organizou um movimento aqui, parece que não deu nem 5 pessoas lá. É frustrante, cara. Eu me lembro, né, de uma Planaltina numa época que você marcava manifestações ali em frente à Câmara, chovia de gente. Lembra daquele Planaltina limpa, daquela
a Márcia, né? Sim. A Márcia era organizadora. Nossa, levava a gente pra rua e o pessoal fazia manifestação pra lá, pra cá. Os sindicatos eram mais ativos. Então, a juventude de hoje, ela infelizmente se acomodou. Ela carece de identidade. Pô, na minha geração, na geração do Early, a gente conhecia, a gente sabia quais eram os nichos. Olha, ali são os caras do movimento tal, ali é fulano do movimento tudo separado. tal. Era assim, ninguém... Tinham as brigas, tinham as rixas, mas ninguém... Todo mundo se respeitava também. Cada um no seu nicho ali. Mas a gente sabia o que cada um pensava. Olha, tinha punk de um lado, metaleiro de outro, rapper de outro. Você tá entendendo? E cada um tinha uma bandeira a defender. Cada um tinha algo a reivindicar. Hoje, se a gente chegar num jovem e perguntar para ele, cara, qual é a sua linha de frente? Qual é a sua bandeira de batalha? Eu fico entristecido de ver. É o TikTok. É o TikTok, é o... É gerar conteúdo na internet. Mas você acha que não é isso que praticamente a política quer que essa geração fique? Mas com certeza. Para ser massa de manobra? Foi isso que sempre quiseram. Né? Foi isso que sempre quiseram. É a política do panis et circenses, que vem desde Roma. O que essa galera que vinha, que reivindicava, que sabia que faria... que fazia e tinha uma base... Cara, a galera se interessava por... Mas a galera se interessava por política. E hoje não. É isso que eu tô... Tipo assim, quanto menos souber, melhor. Quando você vê lá na Câmara, no Senado, já fizeram... Já foi. Você pega... Já está lançado. Isso é também dentro das câmaras municipais. Tudo na surdina. Na surdina. Eles fazem as reuniões extraordinárias aí que o povo não fica sabendo de nada. Isso porque Paga hoje... na goela abaixo e pronto, é isso. Isso porque hoje já existe o portal da transparência, mas mesmo assim... Olha, hoje... o cara não luta, leva pra você, vou mexer com esse nada. Não, ele vai ver o TikTok. É o desinteresse, ele vai ver o TikTok, ele vai ver o Instagram, ele vai ver o WhatsApp, só isso. O jovem de hoje, ele teria tudo para ser a melhor geração, a geração mais atuante. Geração Coca-Cola. Pois é, só que o jovem, ele não sabe fazer o uso correto dos instrumentos e das facilidades que ele tem em mão. Porque o mundo digital, eu encaro ele como uma faca de dois gumes. Faca de dois gumes no sentido de que ele pode tanto servir para expandir o conhecimento, para fazer o seu ativismo crescer, ganhar corpo, como também para te tornar um imbecil, como diria Humberto Eco antes de morrer. Né? Humberto Eco diz que as redes sociais vai gerar uma geração de imbecis que a gente vai levar décadas para consertar depois. É o mesmo discurso lá do Zygmunt do Bauman, que ele fala da geração líquida. Os ladrões do tempo, né? Eles roubam todo o nosso tempo aqui. Não, o tempo todo nessa tela. Cara. Mas mudou muito a conjuntura, porque, tipo assim, eu tava escutando um jornal a nível nacional aí, e o pessoal tava discutindo, porque, por exemplo, quando a capital era no Rio de Janeiro... Sim, Guanabara. A população, dia de sessão, lotava o plenário, então... Tinha participação. O deputado e o senador estavam dando de frente com aquele que ele votou. O eleitor então, tipo assim, como é que ele ia mudar uma lei que desfavorecesse a população, olhando a cara, o cara olha assim... Como é que é? Vai votar? Se sentir acuado, né? Hoje não, aqui em Brasília vem na surdina, como eles falam, é tudo muito amplo, tudo muito vasto, tudo muito longe. Né? Não, mas é o seguinte, mas aí também o povo também tem a parcela de culpa. Por exemplo, aqui em Planaltina de Goiás, semana de sessão. Primeira coisa que eles colocam na página deles é a transmissão ao vivo da sessão da Câmara. O sujeito não pode estar presencialmente lá, mas ele pode estar assistindo do celular. Aí você vai olhar lá na página da Câmara, tem 2 curtidas de assessor de parlamentar. Ninguém comenta, ninguém participa. Ou seja, não estão sabendo fazer uso das plataformas. Ao mesmo tempo que a coisa ficou acessível, gente, o pessoal não está dando a mínima. Porque criou uma geração de preguiçoso. Que ele está usando rede social ali somente para girar a tela. Ó. Ele passa o tempo todo assim, ó. Não lê nada. Aí ele sobe aqui e fala assim, é política. É da onde a moda do momento, a fake news surge? Justamente. Sem fonte, igual a gente estava falando atrás. Carente de toda veracidade de fato, entendeu? Vira um campo propício para esse tipo de prática. E na visão do Thiago, o que seria assim a contento para poder mudar um pouco a cabeça do jovem hoje em relação aos anos que vão chegar? Cara, eu acho que seria... Culturalmente, na educação e na política. Tem jeito ainda de mudar? Tem. Só que eu acho que o único jeito seria retroceder no tempo. Não, Ctrl-Z. Coisa que... Não, mas você tá entendendo ou você acha que tinha que surgir uma liderança para isso? Porque eu, por exemplo... Cara, não...
Por exemplo, a Uni hoje em dia ela é uma massa de manobra de partidos para poder Não, mas eu acho contestar. que... Olha, para ser bem sincero, eu acho que, na verdade, a coisa tinha que começar dentro de casa. Boa. Você deixar o seu filho passar 12 horas por dia No celular, na frente de um videogame, que nem o caso desse menino, que acho que vocês ficaram sabendo que o pai tomou o celular da mão dele essa semana. E ele matou a família inteira no Nordeste, no Acre, não sei onde lá. Não, cara, eu Sabia, não. Cara, um não moleque acompanho. de 13 anos, totalmente viciado em games. Foi na Paraíba, isso aí? Paraíba, Pois né? é. O moleque com as notas pífias. Desempenho escolar zero. O pai, policial reformado, tinha uma arma dentro de casa. O moleque sabia onde a arma estava e a arma estava bem escondida. O pai foi buscar um remédio para a mãe que estava acamada com dor de dente e falou: me dá esse celular que eu não quero você jogando mais, você vai estudar. O moleque catou a arma, deu um tiro na cabeça da mãe, matou o irmão menor e deu um outro tiro no pai. O pai sobreviveu, tá paraplégico. Justamente porque tirou o celular que ele estava jogando, completamente viciado em jogo. Então, gente, que juventude... Valores. Não, que juventude que a gente está criando. Uma molecada de tela, com a cara na tela ali 24 horas. Talvez aquele pai que não tem tempo, é muito corrido, ele quer suprir a ausência, a carência afetiva que ele dá ao filho com Ele esse tá tipo- chorando já de pequeno, com Dá- 2, dá 1 ano de logo idade, já um sabe. celular. Não sabe nem ler, mas já Sim. sabe, fica assim, ó. O professor hoje falava pra mim, o professor hoje falava pra mim que a mãe de uma aluna chegou pra ele e disse o seguinte: olha, minha filha domina tudo na tecnologia, 4 anos de idade, fala inglês, TikTok, não sei o que lá. Ele olhou pra cara dela, e o lápis? Ela sabe escrever o nome, a caligrafia dela tá boa? Ai, gente, peraí. Então, de repente, as coisas têm que começar lá de baixo. Essa mudança ela tem que partir, o erro... O beabá lá, o erro já começa em casa. A escola, infelizmente, olha, eu sou bem sincero, eu sou muito cético com a educação, principalmente brasileira hoje, não está cumprindo nem 50% do papel que deveria cumprir. E também não culpo os professores, entendeu? O pessoal trabalhando em condições aí insalubres, professor contratado Salários ganhando menos de um salário valorizados, mínimo, cara. Que professor que vai dar conta de sair, por exemplo, de uma cidade daqui para Planaltina DF ali para ganhar nenhum salário, ter que sair baldeando gente de carro aí para pagar gasolina? Então é uma condição que é todo um sistema que nem o Erley falou, que parece que o sistema quer isso. Criar uma geração de iletrado para continuar dominando, continuar com a sua forma de manipulação, de manipulação de massa e se perpetuar no poder, que nem a gente tem visto tantas e tantas vezes. O sujeito, olha, isso é uma prática tão terrível que deveria se mudar a legislação. Você já foi vereador 2 vezes, você não pode mais se candidatar. Não sei se é impressão minha, mas, tipo assim, os políticos, Léo, que na Constituinte de 88, Outra escola. que eles fizeram, Ah. mas eles estão aí até hoje, porque já eles se inscreveram para eles, continuam, aí foi passando o quê? De geração para geração, veio os filhos, agora estão os netos, Pois é. e mantém a mesma classe política usurpadora, e pouco se renova nas cadeiras. Eu espero que agora... Caras que estão ali há 40 anos, Senado ainda agora se são perpetuaram no Famílias cargo. ricas agora, né? Conseguiram Virou, criar né? impérios ali na Impérios, política. principalmente no Nordeste tem muito isso aí. Coronelismo ainda É o existe. coronelismo, o governador tal, governador tal, governador tal, e cria aquela familiocracia. Mas, né? largando isso de lado, né, porque você só estressa a gente. Sim, não, mas voltando nessa questão do Sim. jovem lá, que você falou, eu sim. acho que, na verdade, seriam as práticas da minha geração, da sua geração. Aprender a estudar Voltar lá às na cartilha, origens, na Caminho sim, Suave. Sabe a Caminho Suave, que você aprende o beabá lá daquele jeito? Tem que começar a usar essa metodologia pedagógica que eles julgam arcaica, que Paulo Freire não sei o que lá, blá, blá, blá. Voltar nesses caras, porque não tá dando certo. Pois é. Eu não vejo o futuro. Olha, sinceramente, um cara que se forma em medicina, não sei aonde, meu amigo, eu não sei como esses profissionais vão agir daqui a 30, 25 anos, não. Acho que vão faltar profissionais Vai de mão faltar de obra profissionais, qualificada, e, né? e vai ter muito Mas, influencer digital. Isso. mas, assim, mudando um pouco a Ou má vertente... influências e- digitais. Um bad influencer. Bad influencer. Mas e, olhando para aquela câmera lá, você tem algum recado para dar para o jovem em relação a isso, para fazer ele acordar e para dar um choque de realidade, para a gente ir num tema bem mais cultural? Primeira coisa, aprendam a ler. Vão estudar, pratique esporte, tente passar, se divirta, mas tenta passar o máximo, mais longe possível dos vícios, das drogas, da bebida alcoólica, são coisas assim que
que não vão te trazer nada, principalmente no período que é o período mais produtivo da sua vida, que é a juventude. Até os seus 25 anos ali você está na flor de descobrir... Do vigor, né? Do vigor da vida e da produtividade. Canalize toda essa força, independente se você vem de uma família humilde ou de uma família abastada, usa esse tempo que ele passa num sopro. Quando você perceber, você já está com 30 anos, isso aconteceu comigo. Quando eu olhei assim, eu estava com 30, 35, eu falei, puta que pariu, não fiz nada. Infelizmente é desse jeito. E não desperdice tempo, não desperdice tempo. Cara, sai do celular, sai da rede social, tenta se policiar. Cara, vou usar esse negócio aqui só de manhã e à noite para ver uma mensagem ou outra. E vai meter a cara nos livros, vai estudar, vai ser alguém. Porque quando você chegar com 25, 30 anos, você vai ter uma condição de dar uma vida melhor para o seu filho, de ser uma pessoa digna, ao invés de ser um sujeito que vai ficar rastejando para o sistema, para a família e para o resto da vida. É isso aí. Conselhos muito importantes. E por falar em conhecimento, né? Ocupar a mente com estudo, com conhecimento, eu acho que nada melhor do que a leitura, né? E por falar em leitura, sim, a gente traz aqui uma forte atuação que você teve na questão de livros, né? Você estava nos contando que já escreveu já vários livros. Sim. Pode nos falar um pouco? Esse livro aí mesmo, foram eles? Está aí na bancada aí. Sim. Esse aqui é o Sociedades Secretas, um breve panorama por trás do véu. Eu comecei a escrever esse livro em 2006, inclusive na lanchonete do Charles. Ah, é? Eu não tinha computador na época. Comendo sanduba e escrever. E comecei a pesquisar. Eu falei, Charles, eu ia lá de manhã, que era uma hora que não tinha ninguém, passava a manhã inteira, ele deixava eu usar o computador lá. E eu comecei a esboçar todo o projeto do livro. Nessa época, inclusive, eu trabalhava com seu irmão, na redação da revista Orbital, com o Éder Monteiro. E o Éder Monteiro já tinha escrito um livro. Né? Ele tem. O vampiro Dante Alighieri. Né? É um romance fantástico, inclusive eu li. Ele deixou eu ler o original na época, muito bem escrito. E eu comecei a fazer as pesquisas. Eu falei, cara, eu vou tratar de um tema que é delicado, né? A gente vai estar falando de sociedades secretas, Illuminati, Rosa Cruzes, maçonaria, Ordem dos Templários do Oriente. E eu falei, então vamos dar um enfoque um pouco sério para a coisa. Por isso que ele demorou 6 anos para ficar pronto. Devido a eu trabalhar com escrita, eu sou muito lento nessa questão de escrever e pesquisar literatura, porque já é o meu trabalho. O tempo todo escrevendo e mexendo com o computador. Então, escrever, para mim, reunir isso em livro, acaba se tornando um hobby. Então, não é um trabalho. Como é um hobby, a gente vai empurrando. Então, mas foi um tempo para as ideias ir amadurecendo, fazendo contato, inclusive, com as fontes oficiais, né, com os representantes dessas ordens. E nesse primeiro livro, eu consegui traçar um esboço. O próprio nome diz que é um breve panorama. Ou seja, eu não estou entrando... Sim, passou por cima de mais ou menos... Se a sociedade ela é secreta, eu não posso pegar um livro público desse e tá lá contando o segredo, o que acontece no cerimonial. Revelando que segredo, na verdade, né? não tem segredo nenhum. Sim. Não tem segredo. Os segredos dessas sociedades, na verdade, são palavras, toques de mão, sinais de reconhecimento, como se fosse um clube, para se reconhecer as irmandades. Mas... Pega uma irmandade dessa e explana pra gente, assim, como é que elas funcionam. Porque por exemplo, a gente vai ter que trazer ele aqui para falar só sobre a vamos ter que irmandade. fazer outros episódios. Uma irmandade muito conhecida como a maçonaria, que foi até capa aqui do jornal Arauto, que eu lancei na época. Ela é uma sociedade... Eles dizem que é milenar, mas ela foi criada oficialmente em 1717, em Londres, com a Grande Loja de Londres. Vai ser tema, inclusive, de um livro meu que está para sair agora. A mais famosa escola de mistérios, uma abordagem histórica e filosófica, a maçonaria. E aqui na cidade, inclusive, temos o templo da maçonaria, vários maçons aqui na cidade. Sim. E é uma sociedade que tem auxiliado no desenvolvimento humano, filantrópico, político e social da humanidade. É um clube de pessoas, geralmente a grande parte são empresários bem-sucedidos, políticos, professores, artistas, que contribuem, que doam um pouco do seu tempo livre, do seu dinheiro, inclusive, para fazer filantropia e para apostar nesses líderes, em formar líderes. Porque as sociedades secretas, na verdade, o grande intuito é pegar homens bons e torná-los melhores. Porque eles trabalham com simbologia. São técnicas e alegorias simbólicas que eles chamam de rituais, que não tem nada a ver com ritual. O nome rito é porque eles seguem um padrão. Tem um protocolo lá. Eles seguem um rito, a mesma coisa que um rito militar. Você está entendendo? E ali eles usam de símbolos
para impregnar ensinamentos morais, ensinamentos, né, que vão conduzir o homem no caráter, no caráter, na retidão e na forma que ele vai agir na sociedade lá fora. Então, você pega a maioria das sociedades, elas sustentam creches, asilos, instituições como a PAI, né? Até pela questão financeira da maioria, nem todos. Não quer dizer que o cara é maçom que ele tem dinheiro, não. Mas 80%, 90% são caras bem-sucedidos que podem dispor do tempo e do dinheiro. Eu fui convidado já umas 3 vezes, né? Sim. Só que, tipo assim, a gente tem a nossa religião, tem a nossa crença, tem o que a gente escuta. É muito falatório, né? E aí eu falei assim, poxa, tinha um mendigo assim deitado na marquise, e esse maçom, até graduado, a gente quer te fazer o convite para que você venha fazer parte, né? E eu falei assim, pô, bacana, mas por que eu? Por que não aquele que está mais necessitado que eu? E é como você falou, né? Porque a gente precisa de formar líderes para que aquele que está caído no chão seja auxiliado. Eu fiquei assim, cara, eu calei a boca, não tive como contestar o cara. Eu fui tentar, falei, pô, o cara tá lá, ele precisa mais de ajuda que eu. Eu falei, não, mas eu preciso formar mais líder para que ele não fique deitado ali no porque é o seguinte, Warley, o grande X da questão é o seguinte, se você não pode doar de si, você não pode ser aproveitado para uma escola dessa. Doar de si não é doar dinheiro, não, é doar de si. Sim, é pegar, por exemplo, força de vontade. É pegar, por exemplo, uma ação global, que eles sempre fazem esse tipo de coisa, e você tirar o seu final de semana inteirinho para estar lá na cozinha ajudando, fazendo um almoço, para distribuir para um monte de gente. Para nutrir essa pessoa. Para você sair arrecadando roupa aí, fazer uma campanha do agasalho. Então, é uma forma de doação. Precisa de pessoas que se doam. Se você não é capaz de se doar a si mesmo, do seu tempo, do tempo da sua família, tempo, né? Você não serve para uma instituição dessa, né? Mas é mais ou menos isso. Mas elas são, se você pegar o livro, eu vou estar fazendo uma segunda edição breve, e a gente vai estar lançando aqui na cidade. Muita gente me pede pelo livro, porque ele esgotou num tempo muito pequeno. A gente fez uma noite de autógrafo, inclusive quem lançou esse livro foi a editora Recadense, de propriedade do Nil de Pádua. Foi o jornal Recado que legal. Ajudou a custear as 200 cópias do livro na época, que sumiu em uma semana. Inclusive o Nil fez um evento muito bacana que eu participei. Forró do Bode. Forró do Bode. Eu tava nesse em prol evento. Da construção lá do templo da loja maçônica que deles. fica ali na 5 Leste, né? Isso. 5 Norte. É. Eu participei lá bacana. 3 dias, né? Foi 3 dias. Pois é. Nós temos outros livros também, né, Tiago? Nós temos outras edições, né? de livros também, né? Sim. Eu tenho um livro que está no Prelo. Prelo a gente chama, está em produção. É o termo que você usa dentro do mundo literário para dizer de um livro que está sendo confeccionado. É o Planaltina Rock City, aonde eu tento traçar a história do rock aqui de Planaltina de Goiás. É esse aí. Você pode ver que ele está de 2012, é totalmente defasado, 20 anos, então são 30 anos. Eu coloco 1992, que é o ano que eu cheguei aqui. Gostei da letra. E o que acontece? Em 92, quando eu chego aqui, eu já conheci algumas pessoas que estavam inseridas no mundo rock, como o próprio Teco, que a gente tinha falado. Você conheceu o irmão do Júnior Barbicha, que tocava... Sim. O Lelé. Lelé, Teco, um tal de Porcão cabeludo que tinha... Porcão, inclusive tem até o menino do filho do Carlão lá da... O Osiris. Osiris. Então, tinha toda uma turma. O próprio Vinícius, Sim. o Edu, que depois formaram a banda Dúvida, os meninos aqui de Wilson, né, do irmão do Edmar Lobo. Sim. Então, já tinha uma cena rock aqui na cidade. Com esse livro, eu quero traçar todo o panorama, principalmente ali da década de 90, 2000, que o movimento era efervescente, que a gente praticamente morava na praça. Verdade, cara. A gente morava naquela praça. Você chegava de segunda a segunda... Tinha roqueiro na praça com som, consumindo bebida. Vivendo, né, cara? Vivendo. Não, eu cheguei a passar a semana inteira sem vir para casa. Minha mãe pau comigo, na juventude, lá na praça. Tá explicado porque ela mandou vocês esfriar a cabeça em São Paulo. A gente tinha 20 anos já. Você dormiu na praça, igual a música a galera dormia lá. A galera dormia lá e toda hora era um chegando com um garrafão de vinho. Ali na praça tinha uma tomada, que a gente tocava o som o dia inteiro. E era a prefeitura que pagava aquele som lá, porque era o som ligado dia e noite. Ninguém mexia com nada errado, era bebida. Bebida e música. Mas era uma confluência de gente o tempo todo na praça. Então, eu retrato mais ou menos a história, as bandas, os festivais.
Ali no começo dos anos 2000, a gente trouxe muita banda de fora aqui. Os meninos de um movimento chamado MRR, eles conseguiram trazer bandas grandes com shows aqui com quase 500 pessoas, inclusive com um fundo beneficente, que eles arrecadaram mais de 300 quilos de alimentos distribuídos para asilo, para tudo. Então, tudo isso aí eu tenho documentado, tem Muito fotos bom. de época que vai estar retratado nesse aí. Se quiser passar para outro. Vamos ver o que a gente tem mais. A Cabala e o Tarô, a senda para a verdadeira iniciação, um esboço para aspirantes à grande obra. Isso anda paralelo praticamente com esse livro? Sim. Eles se auto-misturam, se auto... É porque as sociedades secretas, os ritos, né? Eles têm muito dessa alegoria cabalística, do tarô, do misticismo, dessa coisa mística. Por isso que as pessoas confundem muito. Ah, mas maçonaria é religião, Rosa Cruz é religião. Não, não é religião. São escolas filosóficas que buscam esses ensinamentos, que são ensinamentos da antiguidade. Quando eu falo de Cabala... Prosperidade, riqueza, saúde, é nesse sentido? Eu acho que prosperidade você consegue levantando 5 horas da manhã e trabalhar. Não, porque tipo não, assim... mas é brincadeira. Mas eu falo dessa maneira porque não, muita gente prega isso. Não. Eu acho que o grande fundo disso que é chamado de grande obra é o desenvolvimento do seu ser interior. Não tem nada a ver com materialismo. Quando o cara chega pra você com conversa, olha, você vai virar Rosa Cruz... É porque vende muito isso, pô. Não, eles vendem o tempo todo. Se você vai virar Rosa Cruz, você vai virar maçom, você vai estudar cabala, não sei o que, você vai ficar rico. Cara, isso aí é a mesma conversa Você já viu no Facebook? Você falou já. Tem um cara que se apresenta lá todo paramentado. Grau 33, não sei o quê. E eu falei assim, esse cara não quer, porque nenhum maçom de peso vai... pôr a cara na rede social, chamando o cara para fazer parte dele. Não entendi aquilo, não, inclusive as potências maçônicas estão distribuindo manifestos nas redes sociais. Você pode entrar no site do Grande Oriente do Brasil, que está lá, para não aceitar nenhum tipo de convite. Primeiro porque ele não convida ninguém abertamente. Tá igual o grupo de WhatsApp, você manda o link ali, você já... Eu achei que lá, cara, ridículo. O convite só se dá através de um membro a uma pessoa e é de forma totalmente discreta. Você passa por uma sindicância que leva tempo, vão espionar sua vida todinha para ver se você... Você tem que ser casado, tem um perfil, né? Tem que ter um perfil para aquilo. Você tem que ter perfil. Ô, Thiago, e por falar nessas sociedades secretas, né, tudo isso... Cara, e o Illuminati? Existe mesmo? Sim, existe. Eu sou mais dos Cavaleiros Templários. Mas os Essas Illuminati, conspirações... eles surgem em 1700 e tanto, através do ativismo de um grande místico daquela época chamado Adam Weishaupt. A ordem dos Illuminati ela existiu como uma ordem de graduação filosófica que eu acredito não tem nada a ver com essa ideia de dominação da nova ordem mundial. Isso é muito teoria da conspiração também. Ela era uma ordem secreta, que eu inclusive trato aqui no livro, ó. É um dos capítulos que você pode dar uma olhada aí, ó. Tá aqui. Ordo... Só um minutinho. Tranquilo. Ordo Illuminatorum. A Illuminati é uma instituição baseada no sigilo. A hierarquia e rígidos preceitos morais devem prevalecer no sistema iluminista. Estabeleceu-se novas formas de atuação não tradicionais, sistemas diferenciados de instrução e ação e mesmo reação diante de eventos desfavoráveis. Ou seja, isso aqui quer dizer que ela é uma escola secreta, mas que com o passar do tempo ela acabou criando ramificações que desvirtuaram a essência original. Quando você pega a nota de $1 lá, você vê uma pirâmide com olho. Sim. E uma sigla O em olho latim. de Horus, né? Uma sigla em latim dizendo Novo Ordus Seculorum, né? Ou a nova ordem dos séculos. Aquilo não quer dizer que isso é uma... Da nova ordem mundial. Rapaz, eu recebo direto aí no meu Messenger, mensagem em inglês, mensagem não sei de onde, venha se juntar à ordem dos Illuminati, vai receber um cheque imediato de... Eu falo, rapaz, nem o Silvio Santos faria pior que um negócio desse. Cara, isso não existe, isso é pura balela, Mas os Illuminati existiram, eles tinham todo um sistema moral, filosófico de ensinamento, que inclusive foi absorvido em alguns graus da maçonaria. Maçonaria é isso, é pegar toda a tradição da antiguidade e absorver o que há de bom e trazer isso como ensinamentos. Só são ensinamentos simbólicos, por isso diz o nome, é simbólico, é algo simbólico, não é algo real ali. Os Cavaleiros Templários, por exemplo, era uma guarda da igreja, né? Cavaleiros Templários
foi uma ordem militar surgida durante as cruzadas, que o principal fito deles era proteger os cristãos peregrinos a caminho de Jerusalém. Nessa época a gente tinha o advento dos muçulmanos e eles estavam tomando toda a Europa, principalmente na Espanha, eles estavam ganhando muito campo e massacrando o cristão. Os cristãos tinham os caminhos de peregrinação, igual tem o caminho de Santiago de Compostela, etc. e tal, e a ordem surgiu para proteger esse povo. Começou a ter a briga política, aquela coisa, a ordem foi dissolvida em 1300 e pouco com a morte do Jacques de Molay, que foi inclusive agora recentemente, queimaram ele, não sei quantos templários na fogueira, por ordem de Filipe o Belo, o rei da França, e o Papa Clemente. Ou seja, a igreja e o clero contra uma instituição que só tinha servido a eles mesmos. Servir a eles mesmos, uma traição. Mas por quê? Porque eles começaram a enriquecer. E quando eles foram adquirindo dinheiro, porque não era só uma ordem de cavalaria, começou a reunir nobres junto com eles, eles se tornaram o primeiro banco da Europa. E aí a igreja e a monarquia começou a dever muito dinheiro. Começou a dever muito dinheiro e ele falou, cara, não vamos ter como pagar esses caras. A gente vai ter que dar um fim nessa ordem. E assim foram lá e dizimaram a Ordem dos Templários. E a Ordem dos Templários, ela serve como paradigma, como modelo para a ordem, por exemplo, com a de Molay. A Ordem de Molay, ela é uma ordem maçônica para jovens, que, se eu não me engano, é meninos de 12 a 18 anos. É igual o escoteiro. Não tem os escoteiros mirins? Ali você recebe toda uma instrução moral, uma preparação para a vida adulta. Da mesma forma, a Ordem de Molay. Ela é de Molay porque ela é baseada no grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, que foi morto na fogueira, queimado, a pedido do rei da França e do Papa Clemente. Tanto que na morte de Jacques de Molay tem algumas histórias insólitas. A Sexta-feira 13, por exemplo. Aí já começa, né? A Sexta-feira 13, o mito surge dali, porque os templários foram queimados numa Sexta-feira 13. Diz a lenda que Jacques de Molay amaldiçoou tanto o Papa como o rei Filipe o Belo, enquanto queimava na fogueira. O Papa morreu 15 dias depois e Filipe o Belo morreu totalmente transfigurado 1 ano depois. Porque quando ele está queimando a fogueira, ele conclama o grande arquiteto do universo e ele fala, eu conclamo Filipe o Belo e o Papa comparecer perante o tribunal do grande arquiteto do universo daqui 1 ano e o outro daqui 15 dias. E o raio da maldição parece que surtiu o efeito, que na data que ele amaldiçoou os caras morreram. Caraca, velho. Isso pra época, hein? Já pensou? Tem uma comprovação histórica disso aí. Daí vem as lendas, né? Certo. Então é isso. Caraca, velho. Olha só, velho. A Ordem dos Templários, em suma, é mais ou menos aí você fala, o pessoal fala grão. O que significa grão? O grande, né? O grão é um título de grande. Tipo latim? Grande mestre. É igual o grão... Eu acho que no samba, nas escolas de samba, tem isso, grão mestre-sala, grão não sei o quê. É só um... Em relação a essas denominações, que eu acho muito interessante esse tipo de assunto, vocês acreditam no ser maior? Em relação à religião? Acreditar em Deus? Como é que é isso? A premissa para qualquer candidato de qualquer sociedade secreta é a crença num ser superior. Certo. Num ser imanente que ordena o cosmos. Independente do nome que você dá a ele. Entendi. É por isso que eu vou usar novamente a ideia de loja maçônica como modelo. As lojas maçônicas possuem judeus, muçulmanos, pastores, cristãos, umbandistas, espíritas, todos reunidos, congregados dentro de um movimento só, sem interferir na crença um do outro. Por quê? Porque ela não permite dentro da loja discussão política, discussão religiosa, por isso que segue um rito. Lá dentro existe um rito pré-estabelecido, aonde não fere a convicção religiosa, convicção política e ideológica de ninguém. É um sistema filosófico tão bem ordenado, tão bem feito, por isso que dá certo. Que está aí há tantos anos, são poderosos, ricos, eles estão no meio de tudo. Organizados, aí. Organizados. Então, justamente, olha, se a sociedade secular lá de fora seguisse esses preceitos, a gente teria um mundo muito mais tranquilo. A gente teria um mundo muito mais pacífico, sem essa segregação, sem essa briga. Né, nas justamente. coisas... Ué, como que você consegue, cara, dentro de um espaço desse tamanho aqui, reunir um judeu
com um muçulmano e um cristão se tratando como irmãos, sem diferença Então nenhuma. lá só não... Tem um segredo, não tem? Só não... Agora o ateu ele não participa, então. Claro que né? existem, mas na hora que ele vai se candidatar, ele preenche que ele crê num ser superior. Carlinhos, coloca a parte esotérica do livro que ele vai lançar, que eu vou dar uma explanada nele também, porque, tipo assim, eu acho que caminham junto, né, Léo? Sim. E eu sou um cara muito curioso em relação É o outro. a do tarô, coisa né? esotérica. Do tarô. Sim. No seu conhecimento, na sua pesquisa, então aborda a melhoria no seu ser? É isso que você estava me falando? Sim, porque você é uma pedra bruta. Você é uma pedra bruta. Então, essa pedra bruta, ela tem que ser burilada. Ela tem que ser trabalhada até que ela se torne um cubo. Um cubo perfeito. E qual a diferença da cabala pro tarô ali? Na verdade, eles coexistem, né? São, sim? até se confundem. É mesmo? O tarô é a própria cabala. As lâminas do tarô... Que a cabala exemplo, vem do judaísmo, né? ela é mais antiga, ela vem dos caldeus. Caldeus. Segundo as lendas, quem leva a cabala para o judaísmo é Abraão. E Abraão, que na verdade não chamava Abrão, né? Ele só recebe esse A posteriormente, depois que ele, acho que é circuncidado, se não me engano. Isso. Ele vem de Ur dos caldeus. Então, ele não chegou na terra dos israelitas leigo de tudo. Ele já trouxe todo... Os pais, né? Ele já trouxe toda uma tradição caldeia. E aí se inclui a astrologia, a cabala. Dizem que o próprio tarô é uma coisa milenar daquela época, né? Então não podemos dizer que a cabala ela é judaica. Ela foi, digamos assim, divulgada, ela foi codificada pelos judeus através do alfabeto hebraico. Se você pega o alfabeto hebraico, ele tem as 22 letras, né? Que é de Aleph até Tal, se eu não me engano. E cada letra do alfabeto hebraico, ela corresponde a uma carta, a uma lâmina dos arcanos maiores do tarô. Que são 21 arcanos, 21 ou 22, dependendo do baralho que você trabalha. Aqui é a árvore da vida. Você pode ver que você tem um homem dentro dela, né? A nossa Constituição, isso aqui seria uma visão do microcosmos. Nós somos uma réplica perfeita de um cosmo menor. E o nosso espírito, ele é do cosmo maior. A Cabala, ela tenta mapear, ela é um mapa de retorno à nossa condição original. Quando a gente fala lá de queda, se você pega, por exemplo, a lenda do Gênesis lá, a queda de Adão e Eva, Sim. eu acredito que aquilo seja uma alegoria, né? A serpente, tudo, que não existiu de fato. O primeiro homem. Aquilo são lendas. São lendas usadas para impregnar uma... A gente vai entrar no assunto já. É polêmico, mas a Bíblia, então, ela caminha paralelo Eu particularmente... Como é que é isso aí na sua cabeça? Eu né? particularmente entendo a Bíblia como um livro, né, escrito num período de 1500 anos por cerca de 35 autores diferentes. 65 livros, né? A Bíblia tem. 66 livros. Escrita, ela foi compilada num período histórico de 1500 anos. Por quantos autores, que eu não me lembro agora? Se eu não me engano, são 35 autores diferentes. E existem os livros históricos, os livros proféticos, os salmos, o próprio Pentateuco, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Então você tem que saber dividir ela por etapas, Antigo Testamento, Novo Testamento, a questão também dos livros apócrifos, os livros recentemente encontrados nos manuscritos do Mar Morto, né? Que são os evangelhos apócrifos também, de Tomé, de Judas, etc. e tal. Na minha visão, a Bíblia ela é um código alegórico. Ela tem os ensinamentos bíblicos, eles estão nas entrelinhas. É como as parábolas de Jesus ou o Pentateuco de Moisés. Eu acho que não é para ser levado, vocês me desculpem, é a minha visão, ao pé da letra, cara. Dilúvio. Se a gente pegar o dilúvio, existem, por exemplo, relatos históricos correlatos ao dilúvio em todas as civilizações antigas. Você pega o dilúvio de Gilgamesh, que é muito mais antigo que o dilúvio que está descrito no Gênesis. O Popol Vuh da Índia descreve também uma terra inundada, etc. e tal. Então, eu acredito que a Bíblia
ela é uma compilação de tradições mais antigas do que o próprio povo judeu, que é a fonte original da coisa, você está entendendo? É onde entra a Cabala. Os rabinos judeus dizem que os 5 primeiros livros da Bíblia é o código certeiro da Cabala hebraica. Que tudo que está ali está na entrelinha. Você só consegue atingir o conhecimento correto daquilo ali após anos e anos de treinamento, usando uma técnica chamada notaricon, permutações de letras com número, porque cada letra hebraica ela possui um número correspondente. Caraca, é uma coisa dificílima, super complexa. E que se você chegar a decifrar esse código, você vai ver a Bíblia. Não, você não vai enlouquecer, você vai entender a Bíblia totalmente de uma forma diversa. Não estou aqui julgando quem crê a Bíblia como... Precisa de uma calculadora científica, né? São permutações de letras e números. Você usa um sistema chamado Notaricon, a gematria que também é a permutação do valor numérico das letras e por aí vai. Ou seja, por exemplo, quando diz lá Bereshit, no início, que é a primeira palavra que está no Gênesis. Cara, os cabalistas vão pegar só essa palavra Bereshit e vão discorrer um tratado de 100 páginas para mostrar que aquele no início ali é uma coisa que está muito mais profundo do que você pegar e ler aquilo ali em cima, né? Bacana. É por aí que vai. Mas, eu deixo bem claro que se você se sente bem dentro da sua religião, lendo a sua Bíblia ao pé da letra, continue. É o seu caminho. Cada pessoa tem o seu caminho. E cabe a nós respeitar o caminho de cada um, né? Para vivermos em harmonia sem problema nenhum. Tiago, é uma pergunta que a gente faz para todo convidado, e como um bom planaltinense, né, de coração e de raiz, o que seria hoje para você, tirando todo esse paradigma aqui, uma Planaltina melhor? O que Planaltina precisa para ela poder evoluir? Primeiramente, o resgate da identidade de Planaltina. Nós precisamos passar por um processo em que a própria população ela tem que absorver que nós temos história, que nós temos raízes e que nós não podemos deixar que certas influências externas se apropriem disso. Já tem um certo tempo que Planaltina ela se encontra um pouco assim fora do seu centro. Da sua essência, né? Fora do seu centro na questão política, na questão identitária mesmo da coisa. Isso, infelizmente, vai abrindo brecha para que interesses outros externos acabam se apropriando do que é nosso no sentido histórico, no sentido de raiz mesmo, você está entendendo? E isso passa principalmente pela política. Eu acho que tem muita gente boa ainda em Planaltina que está aqui há 40, 30 anos ou até mais, que se acomodou, principalmente politicamente. Tem muito nome bom aí que deveria estar cumprindo seu papel, hoje está aposentado, está cuidando da sua rocinha aí perto da lagoa e que deveria estar se unindo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Planaltina está muito... Resgatar os valores da cidade, né? Planaltina está muito aberta, assim, a grupos que não pertencem a ela de fato. Então veio até a calhar, né, por mês de aniversário, né? Justamente. A gente valorizar o que é nosso, Valorizar o que é nosso. Primeira coisa, valorizar o que é nosso. Segunda, uma tomada de consciência da população. A população tem que ter essa tomada de consciência e parar com esse estigma de cidade dormitório. Não tem mais negócio de cidade dormitório aqui, não. Hoje a cidade tem gente... cresceu sobremaneira, todo mundo está aqui. Cara, você sai... Eu raramente vou a Brasília. Eu vou a Brasília a cada 3 meses. O meu cotidiano é aqui. Hoje de manhã fui levar o meu primo cedinho aqui no mototáxi para a escola. Cara, era tanto carro, tanta gente, 7 horas da manhã na rua, e comércio abrindo, e pessoal trabalhando, limpando. Bacana, eu acho gostoso. Você tá entendendo? Você acorda cedinho, acorda cedinho, né? E vai andar na rua para você ver. Nós já temos vida própria. Planaltina acabou com esse negócio de estigma de ser cidade dormitório, de ônibus abarrotado de gente. Não, gente. Então, precisa ter uma tomada de consciência da população de que nós temos que brigar, nós temos que ir lá naquela Câmara, lá na frente daquela prefeitura e falar, epa, não é bem assim a coisa, não. Nós elegemos vocês, é para vocês trabalhar. Que negócio é esse? Taxa disso, taxa daquilo, o comerciante já não aguenta mais
tantas crises que a gente tá passando aí, pandemia, o Cambau 4, e ele não quer mandar o sujeito embora, ele não quer... Você tá entendendo? E aí, de repente, os caras fazendo e mandando aí a torta e direito às escuras, como a gente comentou há pouco. E a população tá muito morosa. A população não faz nada, cara. A população tem que saber que ela tem direito de reivindicar um transporte melhor, uma saúde melhor, entendeu? Cobrar do seu vereador, que negócio de tanta taxa que tá aparecendo, taxa, que é isso pra cobrir rombo de não sei qual administrador assim, anterior, que é isso? E os vereadores como representantes, tá na hora de a gente falar assim, ó, eu votei você, agora você vai lá e resolve esse abacaxi. Mas né? é lógico. Que pra gente tá ruim, né? É papel deles. Com Mas certeza. você não acha que com a comunicação toda que está existindo, a coisa não possa estar mudando? A pessoa tá... Eu acho que a população ela já teve mais ruim em relação à visão política. Sim, você acha que ela tá mais consciente? Consciente. Ela erra, mas sabendo que errou. Sim. Diferentemente que era tendenciado. Sim, Ela se acovarda, então, né? Hoje, a agilidade da comunicação tornou as coisas mais às claras, né? Ninguém consegue mais fazer as coisas tão escondido. Certo. Você fez um erro ali, daqui a pouco já tá nas redes. Só que tá faltando isso que eu tô falando, é atitude. Não adianta a militância, de WhatsApp. A atitude. É a atitude. Então o que falta é isso, a palavra-chave é essa, é a atitude mesmo de ir. De falar, epa, vamos tirar aqui, vamos fechar o comércio aqui 2 horas, vamos todo mundo lá para frente da Câmara. E falar, ó, isso tá errado, isso... Tá faltando militância física, pessoal. E não militância de rede social, ficar aí brigando 24 horas em grupo. A pessoa se reúne, todo mundo em rede social, vamos reivindicar, mas não vai pra Na hora de ir pra rua, né, gente? Você só vai pro bar. Quando termina a discussão, não vai pro vai bar lá, tomar vai ver o cerveja. É jogo, todo mundo vai amiguinho. ver o jogo, né? Todo mundo amiguinho. Beleza. Ah, não. Então é isso. Thiago, bom demais, um papo bem interessante, né? Muitas experiências e assim, nós vamos precisar marcar um outro bate-papo. Vamos, Pra gente continuar. Eu sei que tem mais tratar outros temas. mais toneladas de coisas para contar. E, inclusive, assim, está de parabéns por todo esse cuidado, né? De ter esse arquivo, de guardar essa história. Cara, isso aqui hoje, é uma pequena tesouro, né, parcela cara? só, porque na verdade o arquivo que eu tenho lá, ele tem quase 30 anos. Olha só. Ele dá 2, é uma pacoteira que eu tô, inclusive, com a preocupação de digitalizar tudo É isso que eu ia te e perguntar. tornar isso público, né? Porque uma hora, de repente, minha casa pega fogo, alguma coisa acontece com o trem, isso aqui acaba. Então na internet fica lá pra cima, A lá internet vagando. pronto, acabou. Foi na E a nuvem. ideia é disponibilizar mesmo. É, de repente, ter um apoio aí, já Secretaria de Educação, alguém que tenha interesse, disponibilizar um portal para os alunos. Ó, vocês têm fonte de pesquisa histórica. Uma biblioteca Porque eu acho, digital, é né? lógico, eu acho que o professor de hoje, inclusive, ele está muito relapso nessa questão da história da cidade. Não, entendeu? O aluno não sabe nem Ela o faz o mínimo. feijão com arroz, né? E vai. Apesar que tem muito professor bom, né? Tem. Né? Vamos, diga-se de passagem também, que se preocupa, que se esforça. Mas aí, Thiago, a gente quer agradecer demais, cara, Eu que agradeço. esse assunto, Bate-papo super esse bacana. bate-papo produtivo pra caramba, né? Eu queria que você desse aí as suas considerações finais e falasse diretamente para a população de Planaltina, nesse mês de março, que é o mês de aniversário da nossa cidade, né? É o amor que a gente tem pro Planaltina, independentemente de todos os defeitos e falhas, né? Sim, o que eu quero dizer para o povo planaltinense é que nós temos que respeitar a cidade em que vivemos. Querendo ou não, é aqui onde está a nossa história, é onde você pode trabalhar em Brasília, onde for, é onde você escolheu para criar sua família, criar seus filhos, para encostar sua cabeça quando você chega do trabalho, para sair no final de semana, para comer uma pizza com a família. Então, você tem que ter respeito pelo município. E esse respeito ele começa em casa, ensinando os filhos a cuidar do patrimônio, né? O patrimônio começa ali pela sua calçada. Vamos cuidar melhor da nossa cidade, vamos tomar essa consciência de reivindicar os nossos direitos, tirar a bunda do sofá, a cara do celular, partir para a rua, cobrar o que está errado. E isso não é só do poder público, não, é inclusive do comerciante. Também tem muito comerciante aqui na cidade que tem certas atitudes que não são legais, ele tem que respeitar o consumidor também. Então, eu acredito que toda a sociedade ela tem que atingir um nível, um contrabalanceamento de respeito mútuo. E isso exige deveres e direitos e deveres. Da mesma forma que eu tenho direito, eu também tenho deveres a cumprir com a sociedade, né? Passa por esse crivo. Quero finalizar agradecendo demais pela oportunidade desse bate-papo, por divulgar o meu trabalho simples, uma parcela pequena, e parabenizar a Horizonte Produtora, o Léo Dantas, o Erley, toda a equipe, pelo Planalcast, que é uma ideia excelente, é um programa que veio para ficar, que vai pegar, e eu tenho certeza que vocês vão
frutificar isso aí em muitos outros projetos que vão ser de utilidade para a juventude, para toda a sociedade planaltinense. Vocês estão de parabéns, têm todo o meu respeito. Obrigado, a gente agradece. E como é que faz para achar o Thiago, para patrocinar, para entrar no jornal, para poder dar opinião de reportagem? Como é que faz para te achar, Thiago? Você pode estar entrando no Instagram, que é o jornal de Planaltina.go. No Facebook você encontra o Jornal de Planaltina, você colocou lá, já vai aparecer. E também o material impresso. E o material impresso que está na rua. Agora, segunda-feira mesmo, a gente já está com o jornal, a edição de março, impressa e ela é distribuída gratuitamente. Você pode encontrar na Câmara, na Prefeitura. Qual a tiragem que você está fazendo em média? 3.000 exemplares. Bacana. Esses 3.000 exemplares, eles são distribuídos gratuitamente. No comércio, repartição pública, o cara fala, não, mas 3.000 é pouco. Não é. Cara, quando você pega 3.000 jornais, eu sozinho, para distribuir, para botar na cara? rua, eu faço tudo sozinho. A diagramação, a Bacana parte comercial, demais. a parte redacional, tudo. E ainda diagrama um outro jornal da cidade aqui também. Olha, eu vou até falar aqui, ó, para você, jovem planaltina, que se interessa por essa área de escrever, de histórias e tudo, quiser assim saber mais, como aprender, como fazer tudo isso, tenho certeza que o Thiago, procura lá no Instagram, que o Thiago vai dar uma aula aí bacana, né? Que eu acho que você precisa replicar esse conhecimento também para os jovens aí do amanhã, para continuar, né, mantendo a história da nossa cidade, né, política, cultural, de lazer e tudo que Planaltina oferece. É isso aí, Thiago. Obrigado por ter aceitado, Eu que agradeço. o nosso convite e dizer que está de portas abertas, a casa é sua sempre que precisar. Sim. E nós vamos querer, com certeza, mais oportunidades, né? Estamos à disposição. Igual essa, para a gente estar trocando ideia e dizer que toda a nossa estrutura está à disposição. E esse trabalho que a gente quer fazer é contar a história da cidade, assim como você também fez, né? Tem todo esse arquivo. Perfeito. A gente imagina daqui uns 20, 30 anos, uns 1000 episódios, esse projeto que nós começamos há um mês atrás, nós estamos no 4º episódio, que isso possa ficar para outras gerações aí e tentar buscar essas origens, revolucionar essa juventude que está aí, né? Se Deus quiser. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Tamo junto. Agradeço. Bom, o papo tava bom pra caramba, mas infelizmente, né, a gente vai ficar por aqui. Obrigado a você que está aí acompanhando o Planalcast. Continue replicando, compartilhando. Coloca lá o seu like, comente com o vizinho, com a galera no ônibus. Para você que está indo no ônibus trabalhar, coloca lá. Inclusive, a gente vai estar no Spotify? Spotify já. Já está no Spotify na plataforma. Isso. Como é que tá lá? Como é que acha lá? O Spotify tá como, sei lá? Planalcast, né? Botou lá. Tá pô, não quer economizar dados lá para não ver vídeo? Já vai estar lá, né? Pois é, então continue seguindo, que é um canal para Planaltina Goiás, para você ficar antenado em tudo que Planaltina tem. Sou o Hélio Monteiro e fica aqui um grande abraço a todos vocês do Planalcast. Valeu, gente.